Então, na verdade, a resolução do CONTRAN, que instituiu a obrigatoriedade do uso do simulador no processo de formação de condutores, ela entrou em vigência há cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos, e ela até hoje vem suscitando debates e discussões acerca dessa implantação. Tá? Nós temos 2 correntes distintas. Uma defende o uso do simulador como ferramenta pedagógica para auxiliar na formação dos condutores, e outra vertente já defende que não tem, que na verdade isso foi implantado apenas para onerar os custos do processo de habilitação, sem um efeito prático para a formação do condutor. Aí eu coloquei a previsão legal. O que é previsão legal? Surgiu do nada a questão do simulador? Não. Né? Como eu havia falado, já vem sendo discutida a implantação dos simuladores desde 2012. Mas entre idas e vindas, ela foi sacramentada em 2015, com a edição da resolução CONTRAN 543 de 2015, né? Que veio justamente para isso, implantar a obrigatoriedade de aulas no simulador para a formação do condutor. E como isso se dá? E qual das etapas do processo de habilitação? Isso vai acontecer o quê? No curso prático, que é a última etapa que integra o processo de habilitação. O curso prático ele é constituído de 25 horas aula, sendo que ele tem que realizar no mínimo 5 horas aula no simulador. E as demais horas ele vai realizar onde? No veículo, tá? Lembrando a vocês que das 25 horas aulas previstas para o curso prático do processo de primeira habilitação, 20% tem que ser cumpridas obrigatoriamente no turno da noite, né? Ou seja, das 25 aulas, 5 terão que ser processadas como aulas noturnas e as demais como diurnas. Tá legal? E no simulador, como é que fica essa distribuição? Eu tenho 4 aulas que são processadas como diurnas e 1 aula que é processada como aula noturna. No veículo propriamente dito, nós vamos realizar 16 aulas diurnas e mais 4 aulas noturnas. Existe ainda, nessa previsão da resolução 543, a possibilidade de realizarmos até mais 3 aulas no simulador, que podem vir a ser processadas como aulas noturnas, né? Isso, caso ele venha fazer, o aluno, ele deixa de fazer essas aulas noturnas no cômputo das aulas que seriam realizadas no veículo propriamente dito. Aí eu vou falar um pouquinho da minha casa, né, que são os simuladores que nós temos lá na Escola Pública de Trânsito. São 2. Esse aqui é o simulador que fica em uso para o processo de primeira habilitação. E nós temos também um simulador que era utilizado num programa que chamava-se Mulheres na Direção, que também fica lá nas dependências da Escola Pública de Trânsito, né? E aí vem o feedback. O que a gente tem a contribuir para falar da experiência com simuladores, né? O simulador, na minha concepção, e para as pessoas com as quais eu já discuti a respeito do uso, ele tem muito valor o quê? Para as pessoas que nunca tiveram contato com a direção de veículo. Por quê? Vocês podem perceber que o cockpit dele é similar ao cockpit de um veículo convencional. Então ele dispõe de todos os comandos. Ele tem comando de embreagem, de freio, de acelerador, escalonamento das marchas similar ao escalonamento das marchas de um veículo convencional, tem os comandos de luzes, comandos de acionamento dos limpadores, inclusive alerta, tá? Então eu tenho todo o aparato, todos os dispositivos que ele vai encontrar na cabine de um veículo convencional à disposição. Então, para a pessoa que nunca teve contato com o veículo, eu acho muito válido. Para quê? Para que ele se familiarize com os comandos e para que ele aprenda a utilizá-los, tá? E o do ônibus? Nós tínhamos um projeto que, se eu não me engano, à época eu ainda não fazia parte da equipe que integrava a Escola Pública de Trânsito, mas se eu não me engano até a FETransport também foi parceiro nesse projeto, né? Que chamava-se Mulheres de Direção. Ele fazia o quê? Ele contemplava mulheres com o processo de mudança de categoria de B para D e, posteriormente, ao concluir esse processo, elas realizavam o curso de TCP, que é um dos cursos previstos na Resolução 68, para que elas tenham condições de exercer a função de motorista de coletivo. Então, elas realizavam esse processo de mudança de categoria, ao finalizá-lo, realizavam o curso de TCP e, posteriormente, já recebiam o encaminhamento para quê? Para atuar nas empresas de ônibus. Elas já eram direcionadas para o mercado de trabalho, né? O que eu tenho a dizer também a respeito do uso desses simuladores? Eu acho interessante, por exemplo, nesse simulador, que ele apresenta, ao longo das aulas, o quê? Um relatório, onde ele mostra os erros cometidos ao longo da condução e também todas as infrações que são cometidas. Então, se a pessoa, por exemplo,
estica demais as marchas, ou se ela não aciona a embreagem até o final para fazer a troca de marchas, tudo isso é indicado aqui no monitor. E se ela comete transgressões também, ou seja, se ela vem a cometer infrações, ele também indica tudo lá na tela. Ele mostra se você ultrapassou o limite de velocidade, se você deixou de acionar as luzes. Então isso aí, do ponto de vista pedagógico, é muito interessante, né? E ele tem também uma demonstração, que aí eu acho mais interessante ainda, onde você pode interferir nas variáveis do cenário. Então você pode criar intempéries, mudar as condições climáticas, alterar os períodos do dia, inserir mais veículos, ambulâncias, animais, pessoas. Ou seja, você pode criar situações de riscos para ver o quê? Para identificar se a pessoa que está fazendo o simulador ela tem condições de se desvencilhar dessas situações de risco, né? Assim como do ônibus, também tem algumas coisas interessantes. No ônibus, nós podemos mudar o centro de gravidade, adicionar aqui o funcionamento das luzes espias. Então, por exemplo, você pode, ao longo de uma instrução, colocar, por exemplo, a luz da pressão do óleo do motor para acender, para ver se o motorista tem esse feedback, se ele consegue identificar que houve algum problema ali. A gente consegue também criar intempéries, então mudar as condições climáticas, adicionar veículos e fazer algumas brincadeiras ali que, do ponto de vista pedagógico, né, é muito interessante. Fiz algumas ponderações, né, e vou tecer algumas considerações acerca delas. Eu coloquei como vantagens do uso do simulador e algumas desvantagens. Eu não estou aqui, na verdade, para sair em defesa ou para me colocar como contrário ao uso do simulador, e sim para falar a respeito da minha experiência. A primeira consideração que eu coloquei aqui, que eu acho importante, como eu havia falado, para a pessoa que nunca teve contato com o veículo anteriormente, é muito bom. Para quê? Para que ele se familiarize com os comandos do veículo, para que ele tenha condições de, ao chegar ao veículo propriamente dito, ele saiba identificar o que é embreagem, o que é o freio, o que é o acelerador, e que ele tenha condições de tirar o veículo da inércia sem maiores problemas. Assimilação de automatismos corretos. Isso aí também é válido, como eu havia falado, para as pessoas que nunca dirigiram anteriormente. Por quê? Normalmente, as pessoas, quando propõem-se a habilitar-se, elas já tiveram, na maioria das vezes, contato com veículos em algum outro momento. Então eles chegam nas autoescolas cheios de vícios, né? Cheios de automatismos incorretos, que são as ações que a gente pratica de forma involuntária, né? E que elas podem ser boas ou podem ser ruins. Quando você faz o uso do simulador, você pode induzir o seu cérebro a criar automatismos adequados, corretos. A gente sabe, por exemplo, que a partir de 96, todos os veículos têm injeção eletrônica. Então, numa superfície plana, praticamente todo veículo consegue sair da inércia, só você fazendo o quê? Tirando o pé da embreagem. No simulador isso acontece? Não acontece. Então, é um automatismo adequado, correto, que você vai criar, porque a pessoa vai criar o hábito de debrear ao mesmo tempo em que ela acelera. Para quê? Para tirar o veículo da inércia. Isso aqui é muito comum de culminar em problemas quando? No dia do exame prático, né? Como eu já falei, numa superfície plana, ele tem condições de tirar o veículo da inércia só tirando o pé da embreagem. Agora, se ele chega no aclivezinho, ele vai conseguir tirar o carro da inércia? Não vai. Mas se ele já criou o hábito de fazer o uso desse automatismo inadequado, no dia da prova, pode culminar em uma falta, que pode culminar o quê? Na reprovação do candidato. O simulador da primeira habilitação tem algo que é muito interessante. É um mecanismo que já existe em alguns veículos da Europa e alguns modelos mais caros aqui no Brasil também. É o quê? Nós só conseguimos acionar o motor caso o cinto esteja afivelado. Isso aí é algo que poderia vir até nos veículos mais básicos, né? Então também é um automatismo adequado, né? Que é fazer uso do cinto ao acionar o motor do veículo. E outra questão interessante que eu identifiquei fazendo uso do simulador é o seguinte: no pacote básico, que são as 5 aulas, a primeira aula se atém ao seguinte: ela se preocupa em mostrar os pormenores do veículo. Então, perde-se um tempo, vamos assim dizer, fazendo o que o instrutor deixa de fazer no dia a dia. Então, o que ele mostra na primeira aula? O simulador ele é autoinstrutivo. Na verdade, o instrutor não dá instrução. A atividade dele ali na primeira aula é acompanhamento, porque o simulador faz tudo, né? Então, ele fala sobre o quê? A inspeção dos fluidos, dos itens de uso obrigatório no veículo, ensina inclusive a calibrar o pneu. Então ele vai desenvolvendo algumas atividades, o aluno inclusive tem que ficar lá, tentando colocar a pressão
adequada nos veículos. Entendeu? Então, nesse sentido, ou seja, com caráter pedagógico, realmente, para as pessoas que nunca dirigiram, eu acho muito válido o uso do simulador. De fato, uma das correntes tem razão no que diz respeito ao quê? A implantação dos simuladores, de fato, veio a majorar, né, a onerar os custos do processo de habilitação. Isso aí é verdade. Né? Então essa é uma das desvantagens. E a outra é a questão da sensibilidade dos comandos. Aqui eu não vou estender aos outros simuladores porque eu não tenho conhecimento de causa. Agora, um simulador empregado na primeira habilitação, de fato, a sensibilidade difere muito do que você experimenta ao conduzir o veículo de verdade. Então você não vai conseguir adquirir, por exemplo, uma noção de espaço e tempo boa só fazendo uso do simulador de primeira habilitação. Então essa é a limitação dele. Então para a pessoa que já está familiarizada com veículos, que já dirigiu em outras ocasiões, de fato ele vai achar aquilo ali maçante, vai achar um videogame. É isso, senhores. Agradeço aí pela atenção de todos.